Difícil não pensar em pirâmides quando nos referimos ao Egito Antigo. Mas sem máquinas modernas, como foi possível o tamanho feito na engenharia? Quais eram as técnicas utilizadas pelas antigas civilizações? Seria realmente uma obra humana ou construção alienígena? Alerta de spoiler, foram os humanos. Meu nome é Orlando de Miranda, roda a vinheta e vem comigo. Egito Antigo. Para começo de conversa, existem mais de 130 pirâmides catalogadas no Egito. Quando os faraós assumiam o trono, eles imediatamente mandavam construir os seus túmulos para o descanso eterno. Nem sempre os governantes foram enterrados em pirâmides. Num primeiro momento, eles eram sepultados em mastabas, construções retangulares feitas com base de tijolo, pedra e palha. Conforme o poder dos faraós cresceram também os seus túmulos. A primeira pirâmide construída foi por volta do ano 2630 a.C., a pedido do faraó Djoser, da terceira dinastia. O responsável pela construção foi Imhotep. Considerado o primeiro gênio da história, ele era arquiteto, médico, engenheiro, artista, astrônomo. Muitos o consideram o Leonardo da Vinci do Egito Antigo. Mas eu acho que o mais adequado seria considerar o Leonardo da Vinci, o Imhotep do Renascimento. A primeira pirâmide de Imhotep foi construída em degraus. Composta por 6 mastabas, atingiu 62 metros, o equivalente a um prédio de 20 andares. No seu interior, há portas falsas e becos sem saída, tudo para esconder a múmia do faraó que repousava a 28 metros de profundidade. Infelizmente, poucos objetos originais sobraram. Quase tudo foi saqueado ao longo de milhares de anos. A pirâmide de Djoser estabeleceu um novo parâmetro para os enterros da realeza. Das areias da planície de Gizé, ergueram-se verdadeiros colossos de pedra, como a pirâmide de Quéops. Com 147 metros de altura e uma base equivalente a 6 campos de futebol, tem mais de 2,3 milhões de blocos de pedra, alguns pesando até 60 toneladas. É impossível. Como as pirâmides deixaram de ser construídas há milhares de anos e a tecnologia se perdeu, abriu-se espaço para todo tipo de afirmação. Surgiram então as teorias da conspiração. O primeiro erro das teorias conspiracionistas é defender que os povos da antiguidade não tinham tecnologia e capacidade de construir grandes obras. Essa ideia é anacrônica e preconceituosa. É anacrônica porque analisa o passado com os olhos do presente. E é preconceituosa porque ela estabelece que somente os povos não europeus eram incapazes de construir essas grandes obras sem a ajuda de um outro tipo de civilização, seja ela humana ou alienígena. Ninguém coloca marcianos construindo templos em Atenas ou aquedutos em Roma. O grande difusor da tese dos engenheiros alienígenas foi o arqueólogo amador Erich von Däniken, que publicou a obra Eram Deuses os Astronautas? A obra serviu de base para o documentário Carruagem dos Deuses, e Däniken se tornou uma celebridade mundial. Däniken levantou a hipótese que os monumentos de pedra no Egito foram construídos por engenheiros alienígenas. E a ideia pegou. O ser humano gosta de história, mistério e de verdades escondidas pelas autoridades públicas. Damos sentido e significado para eventos aleatórios. Buscamos padrões para coincidências. O próprio Däniken afirmou: Todo mundo aceita o que precisa para sua teoria e diz que o resto é um engano. Embora uma condenação não invalide as ideias de um autor, é importante frisar que Däniken foi condenado à prisão por fraude e manipulação de documentos. Como o astrônomo Carl Sagan afirmou, alegações extraordinárias exigem evidências extraordinárias. E é difícil acreditar que uma civilização que tem a capacidade e tecnologia para viajar bilhões de anos-luz pelo universo viesse até a Terra para construir monumentos de pedra. Mas Orlando, alguém dirá, as construções eram perfeitas. Como uma civilização naquela época seria capaz de construir algo tão simétrico? Essa história não é bem assim. Por volta do ano 2600 a.C., o modelo de construção das pirâmides em degraus foi abandonado. Mas os engenheiros não estavam acostumados com a novidade
e cometeram um grave erro de cálculo. A chamada pirâmide torta ou pirâmide curvada começou a ser construída com um ângulo de 54 graus, mas os projetistas concluíram que mantendo aquela inclinação ela ficaria instável e poderia até mesmo ruir. Para evitar o colapso, da metade para cima eles reduziram para um ângulo de 47 graus. Evitaram assim a ruína da construção. E de certa forma também ajuda a refutar a tese de que elas eram perfeitas. E aí nós temos duas opções. Alternativa A construção das pirâmides foi um longo processo de aprendizagem humana baseado na tentativa e no erro. Ou opção B, civilizações capazes de cruzar o universo têm dificuldade em geometria e trigonometria básica. Mas como descartar de vez a hipótese dos engenheiros alienígenas? Em 2013, foi encontrado um pergaminho na costa do Egito que explica detalhadamente como eram construídas as pirâmides. O documento é um diário de 4.500 anos relatando em detalhes a construção da pirâmide de Quéops. O autor do texto era um homem chamado Merer, inspetor de obras e responsável pelo transporte das pedras. Merer descreve que a cada 10 dias, 2 ou 3 viagens de ida e volta eram concluídas. As pedras eram arrastadas até barcos que ficavam no rio Nilo e depois transportadas até o canteiro de obras. Cerca de 40 marinheiros ajudavam a transportar a carga pelos canais escavados que levavam até a base da pirâmide. Assim as embarcações chegariam o mais próximo possível da obra. O diário é muito organizado. No topo há um cabeçalho nomeando o mês e a estação do ano. Abaixo há uma linha horizontal listando os dias dos meses e há ainda 2 colunas verticais descrevendo tudo que foi realizado nos respectivos dias. E existem ainda outras evidências sobre os construtores. Escavações encontraram a chamada Cidade Perdida das Pirâmides, um complexo onde trabalhavam até 20.000 pessoas na construção dos monumentos. Na tumba desses operários há menção de construtores, projetistas e artesãos. Pelo estudo das múmias, foi possível até mesmo definir a base da alimentação: peixe, pão e cerveja. Mas e como eles transportavam as pedras? Alguém perguntará. Os egípcios jamais esconderam isso. Existem até mesmo pinturas demonstrando a técnica. Um desenho mostra um homem derramando água na areia, enquanto vários outros puxam uma grande estátua em cima de um trenó. A compactação da areia, aliada a uma grande força de trabalho, e existiam milhares de trabalhadores, tornava possível o transporte dessas pedras pesadas. Como eram fixados os blocos? Levantou-se a hipótese de uma rampa em linha reta. O problema é que para cada 100 metros de pirâmide, você precisaria de 1,5 km de rampa, ou seja, consumiria mais tempo e material com a rampa do que com a pirâmide. Ainda na Grécia Antiga, o escritor Heródoto defendeu a ideia que guindastes de madeira levantariam os blocos, porém não explicou exatamente como isso era feito. Recentemente, o arquiteto Pierre Houdin e o arqueólogo Bob Ryer defenderam a tese de rampas internas em espiral. Assim, com um sistema de contrapesos, os blocos eram levantados. Mas como provar essa teoria? Você não pode desmontar um patrimônio da humanidade para ver o que tem dentro. Mas novas tecnologias de scanner de densidade comprovaram áreas ocas dentro da pirâmide que batem exatamente como o modelo proposto por Houdin e Ryer. E voilá, teoria e evidência se encaixaram e hoje são o modelo mais aceito para a construção das pirâmides. Portanto, não faltam evidências de como as pirâmides foram construídas, quem as construiu e quais técnicas foram utilizadas. Mas claro, às vezes o pessoal prefere ficar mesmo com a teoria dos alienígenas. Qual a sua mensagem para a Terra, Belu? Apenas que você é conhecimento. E para o descanso eterno dos faraós, existe ainda um lugar tão grandioso quanto os túmulos piramidais. Com milhares de metros quadrados e repletos de pinturas e esculturas, o local abrigou alguns dos maiores tesouros da humanidade. Estamos falando do Vale dos Reis. Morada do descanso eterno de nobres e faraós. Essa cidade dos mortos foi utilizada por 5 séculos e contém pelo menos 63 tumbas. Dentro das câmaras mortuárias eram depositados o sarcófago e os objetos pessoais do rei, como trono, cama, estátuas e comida. A comida era depositada para que o faraó fizesse um lanchinho antes do tribunal de Osíris. A maior câmara mortuária encontrada no Vale dos Reis é de Sete I.
A tumba do faraó Sete I possui 138 metros de comprimento, 7 corredores e 10 câmaras mortuárias decoradas com imagens de alto e baixo relevo. Ela é a maior do Vale dos Reis, mas infelizmente nada foi encontrado dentro dela, porque tudo foi saqueado. Por isso, quando uma tumba é encontrada intacta, torna-se um grande evento. Em 1922, o arqueólogo Howard Carter encontrou o famoso túmulo de Tutankhamon. Por ironia da história, a tumba de Tutankhamon só não foi saqueada porque ficou escondida pelas ruínas de um humilde acampamento de trabalhadores e nenhum ladrão quis procurar ali. No interior do túmulo, além do sarcófago com a múmia do faraó, foram encontrados ainda carruagem, máscara mortuária, brinquedos, arco, flecha, carroça. No total foram encontrados mais de 5.000 objetos e a descoberta fascinou o mundo. Mas quem foi Tutankhamon? Tutankhamon, ou Rei Tut, morreu com 19 anos, após 9 anos de governo. Mas como um jovem bem alimentado e com uma guarda pessoal poderosa, morreu com apenas 19 anos. Doença, assassinato ou fatalidade? Assassinato. Ao longo dos últimos 100 anos, essa pergunta teve muitas respostas. Análises antigas indicavam que um forte golpe na nuca teria sido o causador da morte. E um golpe na nuca fez muitos acreditarem que a causa da morte foi assassinato. Mas recentes e modernas tomografias não encontraram a suposta lesão, porém constataram graves lesões no fêmur esquerdo e nas costelas. A tese do assassinato perdeu força, mas o que teria provocado fraturas tão violentas? Era muito comum os faraós caçarem à beira do rio Nilo, e cogitou-se que o faraó pudesse ter sido vítima do animal que mais mata no mundo, o hipopótamo. Mas os ferimentos são compatíveis com outro tipo de acidente, o de uma carruagem. Durante uma batalha ou uma caçada, o rei Tut pode ter se chocado com outra carruagem ou então caído no chão em alta velocidade. Além do impacto, infecção e hemorragia são hoje os principais suspeitos de terem causado a morte de Tutankhamon. Mais do que a vida, o que provoca fascínio por Tutankhamon foi a sua morte. A morte de Tutankhamon ainda guarda outros mistérios. As asas da morte tocarão aquele que incomodar o faraó. A frase ameaçadora foi divulgada na época da descoberta do sarcófago e estaria escrita na entrada da tumba. Mas haveriam razões para acreditar nessa maldição? O canário do Lord Carnarvon, inglês que financiou a expedição, teria sido morto por uma cobra no dia e horário em que a tumba foi descoberta. E os sinais agorentos não pararam por aí. Nos anos que se sucederam à descoberta da tumba, 22 pessoas envolvidas na expedição morreram. E a teoria da maldição do faraó ganhou força. Os que profanaram o descanso eterno do faraó deveriam pagar com a vida? Estariam os deuses egípcios furiosos? Embora todas essas teorias nos provoquem curiosidade e fascinação, existem explicações biológicas para tudo o que aconteceu. Ao abrir a tumba, os exploradores entraram em contato com o fungo Aspergillus niger, que durante milhares de anos se reproduziram lá dentro. O ar contaminado entrou em contato com os pulmões dos pesquisadores, e os mais velhos ou doentes acabaram morrendo. E estudos mostram ainda que a média daqueles que morreram era de 70 anos, igual à expectativa da população da época. E outra coisa, a inscrição com a suposta maldição nunca foi encontrada. Talvez tenha sido inventada para criar uma mística ou então afastar curiosos. Tá, e o canário? Não sei, deve ter fugido. E aí, gostou do conteúdo? Quer saber mais? Se inscreve no canal, ativa o sininho, curte, compartilha. Ósculos e amplexos e até a próxima! Das areias da... Cerca de 40 marinheiros